Se tudo deu certo, já estamos no ar, aqui no bate-papo do TDAH Descomplicado, hoje com os meus amigos especiais, o casal TDAH mais conhecido... Opa, peraí, que tá dando... Calma aí, deu um eco aqui no meu microfone. Com o casal TDAH mais querido do Brasil, Danilo Barros, Jennifer Domingos, sejam muito bem-vindos, vocês aqui vão trocar uma ideia hoje sobre TDAH, dislexia, vida adulta e vão para cima. Sejam bem-vindos. Vamos para cima. Muito obrigado. Então, pessoal, primeiramente, vocês tratam da saúde mental, né? Já falo ali sobre o TDAH e tudo. Jennifer, que é psicóloga. Me conta um pouco como é que foi isso, assim? Como que foi essa união de vocês? Onde que isso entrelaça com a questão da saúde mental? Conta um pouquinho pra gente. Sim. É um caso que até a gente acha meio engraçado, porque eu estava falando sobre TDAH e saúde mental, e o Danilo também, né? Eu conheci ele pela rede social, e aí a gente combinou assim, vamos fazer uma live aí sobre saúde mental. Eu falei, vamos. E aí isso foi em 2022, eu acho ainda. E aí 22. Ele aceitou. Fizemos a live, né? Ele bem simpático, como sempre. Maroto. Aí a gente começou a conversar, ficamos amigos, deu um ano de amizade, depois um ano de namoro, daí noivamos e casamos, né? Foi muito rápido, assim. Foi rápido, cara. Porque foi rápido, legal. Se identificamos, assim, e a gente tem os planos muito parecidos, porque nós dois, né, ali trabalhamos com saúde mental e TDAH, então eu vi que completou, né? Ou seja, tem tudo a ver, né? Então completava direitinho, né, Danilo? Tudo a ver. E é engraçado isso, porque assim, as pessoas falam, né? Mas me perguntam muito isso. Mas dá certo o TDAH com TDAH? Falei, olha, não é que dê errado ou que é a fórmula do sucesso, né? Se relacionar os dois com TDAH. Não é essa a questão. Mas eu vejo que o primeiro ponto que é muito importante é compreensão do que o outro passa, né? Tipo, o que está na cabeça da pessoa. Como é difícil para a pessoa que tem o transtorno. E aí, entender que aquilo que a pessoa faz não é de propósito, que a pessoa não faz porque não gosta de você, que entende que ele tem uma dificuldade, enfim. E aí o Danilo, ele é hiperativo e eu sou desatenta. Então, deu certo, assim, que ele é mega animado e eu sou mais, assim, morrendo, quase caindo, né? Vou me arrastar assim. Complementou. E ele me puxa, Mas sabe o que eu acho que é interessante? É justamente o fato de que é um pouco menos provável, para não dizer impossível, que exista aquele problema que muitos TDAHs têm em relacionamento, que é o cônjuge, ou a cônjuge, né? Enfim, quem seja, não ter empatia com a questão do TDAH, ou não entender direito o que acontece na mente do outro, né? Achar que faz de propósito, achar que tem aquelas coisas. Então, isso realmente facilita, né, gente? Facilita muito. Facilita muito. Certo, Danilo? Você concorda? Sim, com toda certeza. E me diga uma coisa. Com toda a questão... certeza. Nossa, é uma libertação, assim. Acho que ele tá com um delayzinho. Tá com delay, tá com uns 5 segundos aí, pelos meus cálculos. Eu acho que eu tô... Vamos fazer o seguinte, como a gente tá junto, eu vou me espremer e vou pra tela dela. Eu acho que vai ser mais produtivo do que a gente ficar travando aqui. Não, pode ser. Manda ver. Eu fico na... Não, pode ser. Pode mandar ver, a gente faz. Fechou. Tá, então você vai fechar, né? Eu vou tirar aqui da tela. Eu vou até ver se dá para ampliar aqui. Não, vai ficar ruim, porque aí tem que ficar aparecer vocês dois, né? Entendi. Mas, Jennifer, então me conta uma coisa. E aí, teve esse casamento, foi esse namoro fulminante aí, essa coisa que teve. Como é que foi essa questão de vocês dois estarem alinhados com a questão da saúde mental, né? E você, que já é psicólogo há algum tempo, isso acelerou o processo, isso dá mais prazer para estudar mais sobre o TDAH e se aprofundar no tema? Como é que é isso? Como é que você encara isso na sua vida? Nossa, foi incrível, porque a gente respira isso, né? Todo dia. A gente acorda e trabalha e fala sobre isso todo dia. Aí, Eli.
um pouco de barulho, sem mal. Mas vai dar certo. É o que importa. Bem melhor agora. Bem melhor, bem melhor. E aí é interessante porque assim, o Danilo, além de ele ter TDAH, a gente desconfia, talvez ele tenha umas outras habilidades, alguma coisa assim. A gente está em processo de investigação. E assim, ele reserva muito conhecimento, né? Então ele lê e ele guarda, coisa que TDAH tem um pouquinho de dificuldade. Então ele é uma enciclopédia humana e um Spotify humano também, tudo quanto é música ele sabe, enfim. E aí eu tô comentando com ele alguma coisa e ele, mas você sabia tal coisa que eu li em tal artigo que não sei o quê, que não sei o quê. Então assim, ó, é o dia inteiro assim, ó. Nas férias, antes de dormir. É maravilhoso. Assuntos aleatórios, puxa na hora e aquela... O cara sabe tudo, né? Sem falar que recentemente eu também tive o diagnóstico de bipolaridade, né? De TAB. Esse foi fechado mesmo. Conta um pouco sobre isso. Fala um pouco sobre a bipolaridade, porque eu acho que é um mundo relativamente novo para você, né? Você que fala bastante do TDAH, da dislexia, né? Sim, como é que foi essa questão da bipolaridade, cara? Como é que impactou isso? Para mim, na verdade, foi um baita susto. Não vou falar para você que foi tranquilo, foi maravilhoso. Não, foi um susto, porque assim, eu bati o pé muito contra o médico, bati um pé contra a Jennifer, porque a Jennifer... Não, porque, olha, eu acho que você tem, porque ela é psicóloga e tal. E eu, não, nada a ver. Não faz sentido. A negação, e ela, né? Não, uma negação total. E eu tipo, batendo o pé, não, porque nada a ver, não tenho. E teimei muito que não tinha. Posso só falar uma coisa? Uhum. O que acontece? A grande dificuldade dele aceitar foi porque o que acontece? Isso é muito importante da gente falar. Que a hiperatividade era confundida ali com o episódio de mania de ter muita energia. E tem uma linha muito tênue aí, né? De que nem sempre a hiperatividade e tal não é uma mania, um episódio de mania. E aí, quando ele estava deprimido, ele achava que era disfunção executiva. E não era. Fica até difícil, se não tiver um olhar clínico muito afiado da psicóloga, do psiquiatra e tal, fica difícil diferenciar, né? Se é uma fase de mania, se é uma hiperatividade muito acima, porque tem pessoas que têm uma hiperatividade, TDAH realmente hiperativo, com uma hiperatividade muito aflorada. Eu conheci pessoas assim que, cara, não tinha como desligar a pessoa de alguma forma, né? Então, é difícil você fazer essa identificação, mas sabe o que me deixa muito, assim, espantado? Mais um caso, né? O Danilo é mais um caso de um TDAH que se descobriu bipolar depois, e isso é relativamente comum, tanto como comorbidade, quanto como um diagnóstico equivocado. A pessoa fica 3, 4 anos achando que tem TDAH, descobre num outro profissional que, na verdade, era só bipolaridade. Talvez seja um caso da comorbidade, mas isso também acontece, né, Jennifer? O caso seria comorbidade. A questão é que eu bati o pé, e aí uma coisa começou a surgir, porque eu falava, não, mas é só hiperatividade. Só que, assim, a minha hiperatividade, ela surge... A mania, quando ela surge, não é uma mania... Não é só a hiperatividade. Porque eu passo 2, 3 dias sem conseguir dormir direito, às vezes sem conseguir dormir direito, e às vezes é sem dormir mesmo. Então, assim, não é uma coisa... O negócio pega mesmo. Um dia hiperativo. Não, é ficar 2, 3, 4 dias numa hiperatividade assustadora. A ponto de que, por exemplo, tem um dos livros que eu peguei para escrever, que eu escrevi metade dele em 2 dias. Metade mesmo. E aí o restante Caraca, dele... mergulhou sinistramente, né? Não, mergulhei. Ela olhava assim para mim e, tipo assim, 2 horas da manhã eu levantava da cama e falava, vou sentar para escrever porque eu não consigo dormir. E passava o dia inteiro E é importante a gente diferenciar, porque, assim, o TDAH também tem problema com insônia. Mas é muito diferente de uma insônia do TDAH com uma insônia da bipolaridade. Por que o TDAH tem insônia, digamos assim? Porque a mente fica acelerada, a gente tem dificuldade de desacelerar, de conseguir focar para dormir ali, fica passando várias coisas na cabeça e tal. A bipolaridade, não, ela não tem sono no sentido de que ela quer viver. Assim,
é um negócio assim. Tipo, dormir é besteira, é perda de tempo, tá ligado? A sensação é que dormir é uma besteira. Estou perdendo horas sagradas de vida, sabe? É um negócio muito louco, assim. Não pode ser confundido também em algum momento esse mergulhar dele, fazer as páginas e tudo, como assim, no caso, hiperfoco de alguma maneira, como é que é? Então, olha, parece com hiperfoco, mas o hiperfoco, 4 dias. O hiperfoco, ele tem um fim, sabe? E um fim que é perceptível. Uma hora você entra em exaustão do hiperfoco. Eu tenho hiperfoco, a Jennifer tem hiperfoco, você também tem. Você percebe que em algum momento parece que entra numa exaustão, você cansa. Na bipolaridade, você passa, sei lá, 1, 2, às vezes 10 dias direto, enlouquecido. Porque o TDAH, por mais que a gente tenha hiperfoco, a nossa energia ela é mais curta, né? E quem tá em episódio de mania, a gente brinca, né? Eu sempre falo, parece que tem rodinha no pé. A pessoa não consegue parar. E desconectar. A minha percepção que eu falo, que é como se quem é bipolar, pelo menos a minha própria experiência, é como se eu fosse um deus, sabe? Eu me vejo quase como um deus ali naquelas... Gás infinito, energia infinita para produzir, para fazer. Infinito. Não, e assim, e a autoestima, assim, ó, parece uma megalomania, né? Tipo, nossa, isso aqui vai ser maravilhoso, eu vou vender muito, isso vai mudar minha vida. Vou mudar a vida. Eu me sinto quase que o Pablo Marçal, cara. Uhum. Eu falo, calma, respira. E aí... E aí quando você entra e aí você sente, na bipolaridade, como que é o controle desses sintomas que podem impactar a gente? Mudança no ambiente é tão efetivo como no TDAH? Entra o medicamento? Como é que é a terapia? É completamente importante. Primeiro que cafeína tem que excluir da minha vida. Sou meio teimoso e excluo pouco. Bem menos que eu deveria, mas assim, o certo seria excluir toda. E detalhe, né? Porque assim, o médico dele, ele receita Ritalina e psicoestimulante, mesmo com a bipolaridade. Só que ele precisa tomar meio comprimido. E acabou, não dá para tomar mais. Detalhe, é meio comprimido da Ritalina de 10 comum e eu já fico alto o dia inteiro. Aí teve um dia que o bonito, né, pensou, preciso tirar o atraso da minha vida. E tomou 2 Ritalina inteiras. 2! Ele ficou 3 dias sem dormir. Na loucura. Não, esse negócio de aumentar a dose é perigoso. A gente já ouviu falar muito, né, sobre o efeito do invertido, né? Algumas pessoas, elas tomam, algumas pessoas não, geralmente sempre, ainda mais com remédio, seja psicoestimulante, enfim. Muito cuidado, porque às vezes a gente acha que dobrando a dose você vai dobrar a performance, quando na verdade você está arrebentando o teu organismo, você vai ter um efeito contrário, seu tal do U invertido, né? No começo não tem nada, aí você toma 1, fica no topo, toma 2, cai de novo. Então, U invertido. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque ainda mais se você tiver fazer outros tratamentos combinados, como no caso da bipolaridade, eu quero até te perguntar que você está tomando lítio, alguma coisa nesse sentido, e que podem ter uma combinação que pode ser maléfica, né? Se você errar a dose ali, né? Não? Uhum. E tem a questão ali, né, que a gente falou, que tem a baixa, a gente chama de efeito rebote, né? Às vezes ele bate ruim e fica pior, em vez de tu ficar bem, você fica deprimido, né? Só que aí o que acontece? Ele aumenta o período de mania que a pessoa bipolar pode desenvolver. Então, em vez de, sei lá, acabou 4 horas ali do efeito, vai passar e vai ficar bem. Não. Né? Ele pode prolongar aí o processo de mania. E como é que vocês suspeitaram? Foi geralmente, às vezes, na fase da própria mania, né? Que fica mais, eu acho que você tem bipolaridade. Como é que foi essas primeiras suspeitas, assim? Você teve um papel crucial nisso, né, Jennifer? Sim. A Jennifer foi olha, o primeiro... na verdade, assim, eu me assustei com as 2 baixas dele, tanto com a alegria quanto a tristeza, porque ele não é uma pessoa triste, ele é uma pessoa alegre, uma pessoa com esperança, uma pessoa, né, assim... muito, muito agradável ela é uma pessoa viva, né? E aí, às vezes, do nada, ele olhava para mim e começava a chorar. E eu falava, o que foi? O que tu tem? Eu não sei.
Eu não sei. E aí ele ficava triste, deprimido, não conseguia levantar. Eu falei, isso não é disfunção executiva. Isso está muito estranho. Tem alguma coisa aí. Aí com os pensamentos, como chama aqueles intrusivos muito esquisitos, tipo assim, e se eu me jogar daqui? Sabe? Muito estranho. É uns pensamentos intrusivos / suicidas muito pesados. Aí eu falei, isso não tá normal. Eu acho que eu não poderia ter falado essa palavra. Derruba a live do Não derruba, não. Só não fala de novo. Mas enfim, nós entendemos. E aí, ia na alegria, né? Ele o que fazia? Ele acordava, sei lá, 4 da manhã e começava a pular na cama comigo, tipo, acorda, vamos fazer as coisas. Eu falei, Danilo, vamos viver! É 4 Cara, da manhã. é tipo um Golden Retriever, né? Pulando na cama. Um labrador. Assim, a melhor explicação é um Golden Retriever. Um Golden Retriever pulando na cama, beleza. Mas e aí foi você falou assim, velho, tá alguma coisa errada, cara. Tá uma coisa esquisita aqui. Estranho. Aí a gente foi num médico endocrinologista há um tempo atrás, e o médico falou, mas isso aí não é questão de hormônio, repor testosterona, nada, isso aí parece bipolaridade. Isso que acontece, né? Teve uma época, porque a bipolaridade, ela não some só, quando dá as baixas, ela não tira só, ela não deixa você só mais triste, ela tira libido. Então tinha umas épocas que agora tá mais regulado, mas tinha umas épocas que sumia libido, que eu, cara... E umas que aumentava muito. E umas que aumentava muito. Mas não tinha a ver com medicamento, não? Oi? Ele não tomava nada antes. Não tomava nada, cara. Entendi. Não tomava nada. Aliás, não tomava nada. Não tomava. E às vezes nem a Ritalina direito, né? Que às vezes esquecia. A Ritalina eu só tomo quando realmente... Porque assim, a Ritalina não é um remédio que necessariamente tem obrigatoriamente que ser contínuo. Então eu só tomava quando... Depende do caso. Enfim. Sim. Na média, ele não é obrigatoriamente ter que tomar todo santo dia. Então eu só tomo quando eu realmente acredito que é necessário. E na vida adulta, deixando claro, né? Que às vezes na infância precisa tomar sempre, e enfim. Né? E aí tá. Desculpa. Pode terminar. Aí o médico falou isso, Dani, não, isso daí não, tá errado, não sei o que. Bom, como é um endócrino, não é um psiquiatra, tudo bem, vamos deixar na dúvida, vamos consultar então o psiquiatra, dali um tempinho, porque ele também não queria ir, tava meio assim, isso aqui, vamos esperar. Pro TDAH eu falei, não quero. Pro TDAH eu já tava tipo, TDAH é TDAH, né, a gente já tá acostumado, tô desde sempre, eu fui diagnosticado na infância, então desde sempre é TDAH, então, não quero. Para falar sobre possibilidade de bipolaridade, eu não quero. Aí a gente finalmente eu fui para falar da bipolaridade. Porque tinha ficado 3 noites sem dormir, eu falei, você vai. E tem a teimosia natural do TDAH, né? Que a gente acaba enrolando, que ela vai ter que ir no médico, vai ter que marcar, né? Depois eu tá de boa, depois eu resolvo isso. Tá suave. Aí ele pegou e foi. Aí foi. Porque eu também, né? Eu tenho médico psiquiatra, né? Eu trato aí meu TDAH, enfim. Sim. E ele era um médico muito bom. Eu falei, vamos, quem sabe, marcar uma consulta com ele para ver se tu gosta e tal. E ele foi. E o médico batata, né? Ele falou, bipolaridade, não adianta, né? E aí ele explicou que, por mais que ele é jovem, assim, realmente não é algo muito, muito, muito grave. O dele, a bipolaridade dele não é tão alta, mas, né, atrapalha já algum pouco. E ele disse, olha, conforme vai ficando mais velho, vai piorando se não tratar. Aí ele levou o susto dele e falou, não, tá bom, então vou tratar agora, sou novo, né? Então vamos para cima para resolver. Aí eu pergunto assim para vocês, como é que é a questão de vocês tirarem do papel as atividades de vocês? Quais dificuldades você mais encontram, né, com a questão do TDAH e também da bipolaridade, tá? Quero bastante aí essa narração aí do Danilo. E, cara, quais os truques que a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida, eu quero ouvir os seus, para que a coisa consiga acontecer e funcionar, né? Porque é uma vida, é um transtorno que não chega a ser incapacitante, mas ele causa um baita transtorno na nossa vida, literalmente, né? Porque ele atrapalha muito a nossa execução, freia e prejudica funções executivas, então é impossível você não ser afetado por isso.
Como que é lidar com transtorno com vocês, assim? Como é que vocês lidam e convivem com isso? Então, quando eu conheci o Danilo, eu achava que eu era bagunceira, até eu conhecer ele. Eu sou organizadíssima perto dele, né? E aí a gente teve que criar ali estratégias que eu já fazia para mim, então ele foi aos poucos aprendendo e tentando executar, enfim. A gente ainda está no processo, porque morar junto, tendo os dois TDAH, que tem muita dificuldade em organização, a gente tem que estar todo dia renovando estratégias, né? Uhum. Mas desde o primeiro mês que ele veio morar aqui até hoje, estamos muito melhor. Ah, sim, com toda certeza. Mas sim, o início foi difícil para ele, principalmente, porque ele não tinha essas estratégias, ele fazia... É porque também a casa dele era diferente, era verdade, menor, na né? Verdade, toda uma rotina diferente, né? E aí? Eu morava assim, no termo mais simples, eu morava dentro de um ovo. Então tinha bem menos espaço, bem menos... Logo tinha bem menos bagunça. Quando eu tinha que arrumar, era muito mais simples arrumar. Aqui sim, a casa é bem maior, a gente tem 3 bichos, cachorro, gato e tal, né? E gato suja muito, cachorro suja muito. Então, manter essa casa organizada é bem mais difícil do que a casa que eu morava antes, que era praticamente... Era uma kitnet, né? E aí, eu não sei, Yuri, tu vai poder me falar. Eu acho que tu não era assim, né? Não sei. Mas, em geral, eu vejo que não é problema de TDAH, um problema de homem mesmo, né? Que o Danilo, ele tinha, agora ele tá melhor. Eu digo que ele tira a roupa em bloco, né? Ele sai e vem tirando dessa calça, dessa blusa. Ah, não, mas o cebolamento Aí que tá, o que eu vou falar, gente? É uma coisa que o Yuri já até falou num vídeo que eu sei, que daí ele pegou e colocou um cesto em cada cômodo. Eu tenho aqui o meu cesto, porque é o seguinte, ó, deixa eu tirar aqui o efeito. Eu vou tirar aqui o plano de fundo virtual. Ó, tem um negócio aqui que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Ó, meu cesto. Tem uns computadores aqui que eu tô trazendo coisa do escritório, mas tá aqui meu cesto, com as minhas roupas aqui, ó. O que acontece? Eu tô aqui no meu escritório, que é o meu quartinho aqui, e eu coloco um cesto de roupa suja aqui, porque eu também vou tirando em blocos, e também vou ajeitando. E é assim, sabe por que eu tiro em blocos? Primeiro, eu acho que é uma questão de conforto, e segundo, porque é uma questão assim, se eu parar o que eu tô pensando, eu chego em casa sempre pensando, por exemplo, tenho que ir pro escritório, fazer tal coisa, escrever tal coisa. Se eu parar para cuidar de guardar o chinelo num lugar, a bermuda num lugar, a camisa no outro, não funciona, como se eu me desconectasse daquela... É como se fosse assim, uma teia de aranha bem fininha que separa o meu pensamento da minha ação. E qualquer distúrbio pode romper essa teia e eu nunca mais vou lembrar o que eu tinha para fazer. Então, executar algumas coisas que são menos importantes no meu julgamento, como, por exemplo, guardar a roupa no lugar certo, são coisas que não estão no meu radar, tá entendendo? Então, porque tem coisas mais importantes no meu radar. Isso somado a outros pequenos detalhes também, que muitas pessoas não compreendem, faz com que eu crie estratégias, porque eu também não posso sair jogando as coisas por aí. Inclusive o cesto, ele tá proposital, tava até bonito de mostrar, porque foi uma boa hora, mas ele tá propositalmente mais bagunçado, porque acumulou um pouco, e amanhã que a gente vai lavar as coisas. Mas não costuma ficar assim. Mas para vocês verem que eu preciso espalhar cesto de roupa suja pela casa, porque isso ajuda que eu me mantenha minimamente organizado. Outra coisa também, executar tarefas domésticas. Para mim é um martírio, porque, por exemplo, olha só, para ninguém ficar julgando como se fosse preguiçoso, vagabundo nem nada, a mesma dificuldade que eu tenho de lavar uma louça, vou pegar esse exemplo, é a mesma dificuldade que eu tenho de ir no mercado comprar as verduras que a Carol fez para minha lista. Por quê? Porque a Carol coloca assim, banana, maçã, abacate, ameixa e cenoura e batata. Só que a primeira coisa que eu encontro no mercado é a batata. Aí, mas na verdade eu queria ter pego a banana, porque é o primeiro da lista, entendeu? Mas se eu for no banana, eu vou pegar logo a batata. Aí eu pego a batata, coloco as batatas. Ah, o que vem depois? Cenoura. Ah, não, mas é banana que tem bem ali, né? Não, então é melhor ir logo na banana. Então, assim, sem brincadeira, eu demoro 45 minutos para comprar 6 legumes. Eu me perco, eu vou, volto, sabe? Então, para lavar louça é a mesma coisa. Já vou passar a palavra para vocês. Eu quero concluir o seguinte, essa desorganização mental do TDAH natural,
é uma coisa que afeta a gente, não é coisa de vagabundo, de preguiçoso. Sim. É porque é a dificuldade de organizar, cadenciar e executar. E aí, o que eu fiz com relação à louça, por exemplo? É uma dificuldade comprar os legumes, é uma dificuldade lavar louça. Eu demoro horas para lavar louça. Cara, eu comprei um lava-louça, velho. Parcelei em 12 nas Casas Bahia. Não tem mais briga em casa, joga ali, dá o play, joga o sabão, acabou. Por que eu vou ficar sofrendo? E eu acho que a vida do TDAH é arrumar um jeito de ter uma vida mais confortável. Tô errado? Não, tá certíssimo. E é isso que a gente vai falar. A gente lá na casa do Danilo não tinha sistema de organização. Hoje, comigo aqui, tem. Então, a gente tem cestos de roupa, a gente tem lixo em cada peça, porque senão ficava também ali embalagem solta, vai pro lixo. A gente tem máquina de lavar louça, não bota lá e a gente vai fazer outras coisas, né? Quinzenalmente a gente chama uma pessoa para ajudar a gente a limpar aqui um pouco o grosso, né? Porque para dar uma faxina geral, né? Porque acaba acumulando, tá certo. Em minha defesa, tá? Porque do jeito que ela tá falando, tipo, o Danilo não tem. O Danilo era pura desorganização, não tinha sistema. A questão é que eu realmente não tinha o tanto de coisa para bagunçar como eu tenho aqui. Agora a coisa tá mais. Não é que eu era pura desorganização. Eu ouvindo pensando, mas não é que eu. Sabe? Não, é que eu quis dizer que na tua casa não tinha um sistema, por exemplo, um cestinho de roupa para botar. Como era cama, cozinha? Era cama e cozinha, acabou. Era uma bagunça organizada. E não tinha o cesto de lixo, era só o da cozinha mesmo e o do banheiro, né? Vocês fazem divisão de tarefa, fazem lista? Como que funciona isso? Porque eu já sei que a estratégia da lava-louça vocês usaram também. Eu acho que todo TDAH tinha que fazer. Gente, sinceramente, lava-louça não é peça de luxo. Você parcela em 12 no carnê. É mais barato que a TV que você tem na sala, que às vezes você nem assiste. Cara, e salva vidas. A gente comprou usada. E é ótimo. Baratinha, velho. Metade do preço ou menos. E funciona igualzinho. Foi quanto mesmo? Eu paguei R$150. E ela é maravilhosa. Assim, é maravilhoso. E, assim, e como é que funciona isso? No mercado, né? O que a gente faz? A gente sempre faz no mesmo mercado. A gente já memorizou as prateleiras. Então, a gente tem um combinado assim. A gente começa com um corredor e vai para o outro e vai pegando todas as coisas que a gente precisa do corredor. E também a gente faz a lista conforme as prateleiras do mercado. Então, que nem tu falou assim, batata. O que vem primeiro? No hortifruti. O que tem primeiro? A batata. Então, é batata, cebola, não sei o quê, conforme a ordem do mercado. Detalhe, eu montei uma planilha no Excel, onde eu já coloco a lista de compras e a gente vai colocando os itens e ela termina e já calcula. E ela já calcula automaticamente. Então a gente chega no caixa já sabendo o quanto a gente vai pagar. Pra não ter surpresa, né? Porque aí você vai, vou botar um biscoitinho, vai botar um negócio novo que chegou. Aí quando você vê, dá o dobro do que você tava planejando, né? Sim, e a gente toma aquele cuidado de evitar de comprar o que não tá na lista. Então, assim, a gente faz a lista e é só o que tá na lista. Alexa, nossa querida amiga. Sim. Eu não posso falar, senão ela me escuta. Ela tá bem aqui embaixo. Olha, mas ela é a dona Lelê, vou chamar de Lelê. A dona Lelê, ela é muito esperta e ela é muito necessária, né? Inclusive, eu tô aprendendo a mexer aqui porque eu tava acostumado a falar com a Siri, só que tem alguns comandos que você tem que inverter para outra entender. Aí eu tô meio que bugado ainda, mas ainda tô aprendendo e realmente a mão na roda, porque tem algumas automações. Quando eu falo assim, Lelê, me ajuda. Quando ela escuta o comando me ajuda, ela vai falar as tarefas do dia, a próxima tarefa, vai me dar um resumo das notícias, tipo assim, eu preciso de foco, volta, eu preciso de foco. Ela vai e me direciona no foco, entendeu? Então é uma mão na roda. Nossa, eu sem ela não. Eu falei, ela é a minha secretária e meu segundo cérebro. Porque assim, eu falo para ela bom dia. Ela já me passa tudo que eu tenho que fazer, porque eu já coloquei lá. Então, inclusive a temperatura, você tem que fazer guarda-chuva, você tem que levar um casaco. Ela já me avisa e diz o que eu tenho os compromissos e ela faz a lista de compras. E a lista de compra, né? Que era onde eu ia entrar, que a gente vai pondo os itens na Lelê e ela vai guardando para a gente as informações. Então, quando chega na hora de comprar, a gente já tem
coisa. E ela manda pro celular, né? Então, tu vai falando, aí na hora de ir pro mercado, tu pede para ela. Aí envia para um celular. Aí ela envia e a gente... E já executa, né? Cara, eu acho que esse é o ponto. E aí eu quero até falar com vocês o seguinte, tem algumas pessoas até mandando algumas perguntas. O pessoal manda as perguntas que a gente daqui a pouco vai abrir para responder vocês, tá? Mas teve uma aqui que eu achei interessante. Isso aqui, ó, achei interessante. Ó. A Valcácia. Tô entrando em relacionamento, uma das primeiras coisas que eu falei foi, tenho TDAH, peço que, em nome do apreço que você tem por mim, que você já tem por mim, tire um tempinho para pesquisar sobre, veja se de fato está disposta. Não é para falar exatamente sobre esse caso agora, tá? A gente vai falar isso com calma. Mas o ponto que me desperta interesse é, o que vocês acham que é essencial uma pessoa com TDAH que tá querendo um relacionamento bacana, não tá querendo se envolver com narcisista, com gente maluca, porque a gente sabe que muitos TDAHs acabam sendo vítimas de pessoas, né, mal intencionadas, né, por uma série de motivos. O que você acha que é essencial alguém que está buscando um relacionamento sério, que tem TDAH, buscar ou falar ou agir, na opinião de vocês? Vai parecer, né, puxando pro meu assado, mas assim, ó, não tem como a gente se relacionar sem fazer terapia. Não tem. Porque a terapia te ajuda a ter autoconhecimento, entender o que é o seu transtorno, o que vai te ajudar e como que tu pode se relacionar com a outra pessoa falando os teus limites e também, né, cedendo ali as coisas que são saudáveis, né? Você não vai entender o seu valor. Por que eu falo isso? Porque o TDAH geralmente tem autoestima muito baixa. E é por isso que às vezes ele se envolve com pessoas narcisistas, com pessoas maldosas, enfim. Nossa, quantas pessoas eu já atendi que foram enganadas. E, enfim, por conta disso, porque aquela necessidade de ser amado, de medo de abandono, então aceita algumas coisas que não deveria. Cita migalha de amor, de pessoas que ficam, eu vou te dar só isso aqui, só pra você sentir. Gente. E aí que eu falo o seguinte, só pegando o gancho aqui, mas já vou te passar a palavra de novo. Se vocês perceberem que o relacionamento de vocês não tá bacana, e não é uma discussãozinha de 2 dias, ou uma coisinha boba de fim de semana, é tipo, cara, já tem várias semanas que o negócio não tá bom, que tá fazendo mal, que eu ando mais estressado ou estressada, que a coisa, sabe? Cara, desconfia, vai no psicólogo, com certeza, faça terapia, o acompanhamento médico também, porque mais importante do que lidar com o TDAH é lidar com as consequências do TDAH, que dentre elas ter impactos na sua cognição, de modo geral, que pode afetar por consequência relacionamento, ter a sua autoestima, porque você já tem uma bagagem, né? Você tá namorando com 20, 25, 30, você já tem uma bagagem. E aí você entra num relacionamento já um pouco machucado ou machucada, com algumas vivências, e você carrega aquilo ali e você acaba permitindo ou não algumas coisas erradas, né? Então, é uma coisa ter consciência, né, gente? Sim. E entender também, né, o que serve para mim e o que não serve para mim. Porque, tudo bem, às vezes a pessoa é ótima, mas tem algumas coisas que machucam. Então, que nem todo relacionamento vai ter problemas, né? Uma coisa que eu sempre falo pro Danilo que não necessariamente o problema do relacionamento é o TDAH. Às vezes são outras coisas, né? E que nem na gente é outras coisas, não é o TDAH, porque a gente se entende, né? Então, assim, que nem eu falei, vai ter problemas, mas tem problemas que a gente consegue lidar e consegue levar o relacionamento. Agora, tem problemas que não. Então, se você vê que na terapia não vai dar, mesmo com terapia não vai dar para levar, não é bom continuar, porque isso não vai mudar, né? As pessoas têm essa mentalidade de que talvez a pessoa mude, e não funciona assim. Sim, por favor, não tentem ser heróis. Porque eu vou mudar a pessoa. Ninguém muda ninguém. A pessoa, ela decide mudar ou não. A questão é que eu acho que uma coisa que todo TDAH, toda pessoa tem que fazer, né? A Jenny falou sobre a questão da terapia, e dentro da terapia você aprende isso, que é entender o que realmente importa para você. Tem coisas, tem valores que para mim são imutáveis. Esses valores eu não vou trocar e tudo mais. Então, essa pessoa, ela respeita os seus valores. Quais são os valores que você considera que são imutáveis, coisas que você aceita e que você não aceita na sua vida? Eu não aceito que a pessoa seja assim. Então, cara, se você percebe que essa pessoa, ela é do jeito X e você não aceita, não continua teimando. Porque no final das contas você vai se trepar, porque a pessoa não muda se ela não quiser mudar.
E é muito provável que ela não vai querer. E tem uma coisa tão marcante que eu uso como exemplo próprio. Eu tive diversas namoradas ao longo da vida. Sempre fui muito de namorar. E eu tive 7 namoradas. A 8ª virou esposa mesmo. Mas dessas todas namoradas que eu tive, sempre teve uma coisa que era o seguinte. Quando eu ia percebendo que alguma coisa não estava legal, eu tinha como se fosse muito tenaz, assim, minha corda ela esticava muito até arrebentar, né? E isso é ruim porque o meu último namoro antes do atual, que é a minha esposa, foi um namoro até que bom. Se deixasse, ia estar hoje, tá empurrando com a barriga até hoje, mas não tava assim, não era terrível, mas não era maravilhoso, era bom, então eu ia empurrando. Mas o que eu falo é o seguinte, gente, quando você tá com alguém que você já tem uma certa clareza que não vai vingar pelos seus motivos, pelos seus valores, cara, não prolonga, porque talvez se eu tivesse empurrando com a barriga, eu não teria conhecido a Carol, que é uma pessoa completamente diferente de tudo que eu já conheci. E aí a gente acha que essa pessoa que é a melhor coisa que eu vou arrumar na minha vida. Sim. Sendo que não, o tempo que você passa com uma situação ruim é o tempo que você perde que poderia estar numa situação melhor. E sabe como é que isso funciona de verdade? Porque é o seguinte, eu estava numa escola que eu estava sendo muito maltratado aqui em Brasília, muito ruim mesmo, isso eu falo no meu livro e tudo mais. E aí eu tinha muito medo de sair daquela escola, porque eu estava sofrendo, mas era um sofrimento conhecido. E se a outra escola fosse pior? E se os colegas fossem mais maldosos? E se a professora fosse pior, fosse carrasca? Cara, e aí eu fui pro paraíso. Mas eu precisei dessa coragem de sair para ir para a nova escola. Então, assim, às vezes você tem medo de sair de uma coisa, até pela sua autoestima, pelo seu medo natural, mas, cara, não, vai para cima, porque você merece mais. Você merece alguém que realmente case com você de alguma forma, né? É interessante. Na terapia eu sempre falo para os meus pacientes que, assim, sempre vai existir uma dor. A gente só precisa escolher qual delas a gente quer. A dor de continuar no sofrimento, porque já é conhecido, então ok, mas aí eu não vou ter uma mudança. Ou a dor da mudança, mas que tem a esperança de ser algo melhor. E que também pode mudar a sua vida, né? No caso, que nem você falou aí da escola. Sempre vai ter a dor, mas a gente tem que escolher qual delas. Porque tem uma que a dor pode sim te transformar e ficar tudo bem. E tem dor que tu continua porque parece conhecido, que nem tu disse, e a gente tem medo de sentir uma dor nova e a gente fica no mesmo lugar e aí nada acontece. Parado, congelado e nada acontece, né? Realmente, isso é um ponto de observação mesmo. E me diga uma coisa, depois disso, assim, na vida profissional, né, vocês já falaram das estratégias que vocês vão adotar, mas no convívio, assim, porque assim, eu não tive irmãos da minha idade, eu tenho irmãos muito mais novos, muito mais velhos e tudo, então eu tinha problemas sociais e eu tinha que me virar sozinho, porque era eu e eu. Agora vocês como um casal que tem TDAH, né, embora isso não defina vocês, como que é isso, assim? Como é que é a questão de vocês se entenderem, de vocês pescarem quando um não tá bem, como tem questões de socialização envolvidas e tudo? Vocês têm uma ajuda e um companheirismo nesse ponto também, da comunicação, de socialização? Como é que é isso? Então, né, como eu falei, o Danilo, ele é muito feliz, né? Ele é o arroz da festa. E eu não sei se vocês... eu sei que tem isso, já percebi, tanto em literatura quanto nos meus atendimentos, né? Que o TDAH, que ele é predominantemente desatento, ele não gosta de aparecer, né? Se ele pudesse, ele se esconde embaixo da mesa. Ele não gosta de atenção. O hiperativo adora. Ai, esse é gay! Então ele fala alto, né? Ele conversa com todo mundo. Então, o Danilo, ele sabe, né? Que eu pareço aquele bichinho assim, tipo... Não me vejam. Aí ele chega, conversa, daí me puxa para conversa, né? Ele fala, não, meu amor. Então. Porque se eu deixar... Porque, assim, aqui ela tá em casa, né? Sim. Em casa, na internet. Então, ela tá no ambiente que é dela. Mas no mundo real, se deixar, ela fica encolhida num canto e não fala nada. E eu fico, tipo... Daí eu pego e vou lá e puxo ela pro assunto. Às vezes isso nem é tão confortável para ela. Ela poderia ser alguém que às vezes ela tá no canto como de praxe, mas ela gostaria de estar socializando melhor. Então, e nisso você ajuda ela, né? Sim. Muito. Sim. E também, assim, eu tenho essa coisa de... Eu gosto de sair e tal,
Mas eu me canso muito, né? Como eu falei, minha energia é muito curta. E o Danilo, a energia dele é mais comprida. Então, eles falam, vamos sair? Vamos caminhar? Vamos não sei aonde? E aí eu falo, mas tu sabe que tu vai, depois tu vai gostar. Se tu não for, tu vai te arrepender de não ter ido. Aí a gente vai e é exatamente isso que acontece. Sim, e daí a gente tem as estratégias também até para sair. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é um abafadorzinho auditivo. Maravilhoso. Tá? Isso ajuda demais. Esse daqui é um amigão da gente, né? Por quê? Sim, eu ia dizer que eu uso tanto que eu esqueço. É tipo que nem o óculos. Aí eu vou tomar banho e tá com o abafador lá. O abafador, esqueci. A primeira coisa que eu pergunto é, pegou seu abafador? Ela, esqueci. Daí eu vou lá e busco. Às vezes ela mesma busca. Por quê? Porque isso aqui, para algumas pessoas, porque não sei... Pra gente é realmente um negócio que muda a vida. Porque o que acontece? Ela, num ambiente que é barulhento, ela começa a se retrair cada vez mais, a ponto dela, tipo, não quero mais, quero ir embora. Quando, na verdade, é só um sensorial que fica esgotado rapidamente, e o abafador ajuda a gente demais. Abafador entender e respeitar o limite um do outro. Quando chega o limite, mesmo com o abafador, mesmo com isso, mesmo com aquilo, uma hora chega o limite. A gente pega, sai, vai, né? Mas é sempre respeitando muito o limite um do outro. O legal de ter uma pessoa acompanhando o TDAH é porque, assim, ele sabe que a minha energia acabou. E às vezes eu tenho assim, um receio de dizer que eu quero ir embora, que eu não porque ele ainda tá no pico e você ainda já tá a bateria no final, e não quer... E aí, às vezes, eu fico assim, ó. Sabe aquele negócio que a gente tem de ficar olhando pro nada assim, ó? Em trânsito. Tá em eu falo que eu tô em modo espera, né? Aí ele fala, vamos embora? Tu tá cansada, né? Eu falo, eu tô... não queria dizer nada. Mas é bem tranquilo. Não, mas você não vai ficar chateado. Não. Você tem certeza? Eu tenho. A gente tá aqui junto. Não tem porquê. Eu não vou ficar te forçando a estar num ambiente que é desagradável para você, sabe? Por que ele tá falando isso, né? Porque eu vim de um relacionamento antigo bem abusivo e o Danilo também. Então a gente tem alguns traumas. A gente tem história. E aí algumas coisas a gente fica, não, a pessoa vai ficar chateada, eu não posso falar. Ele, não, vamos embora. Então tá bom. Cara, isso dá uma paz, né? Porque a gente já tá até acostumado assim, não posso falar o que eu penso, o que eu sinto, porque o outro vai ficar chateado. Isso é muito do TDAH, cara, que se envolve no relacionamento bosta, entendeu? Porque você fica pisando em ovos o tempo inteiro, cara. Porra, como é que você vive Danilo, com alguém assim? Ele tem um trauma que, assim, sei lá, quebrou um negócio. Aí ele esse é pesado. Eu quebrei. Falei, calma, é só uma xícara. Tá tudo bem. Não, mas eu quebrei. Porque... Tá tudo bem, vamos botar fora os cacos. Segue a vida. Ou ele faz alguma coisa assim que, sei lá, caiu. Sei lá, não fez tão bem, sei lá, queimou. Ele já me olha assim, apavorado. Eu falo, tá. Nesse caso é porque não é só de relacionamento abusivo. Às vezes uma mãe abusiva, no meu caso, uma mãe extremamente abusiva, que tudo que acontecia se tornava um evento furacão, muito maior. Quebrou uma xícara, como se fosse quebrou a xícara do rei Arthur histórica, entendeu? né? Então, assim, eu tenho muito esse problema com cometer erros, por mais bobos que pareçam, para mim, às vezes, é um fim do mundo, né? E isso já tá encrostado em você, né, Danilo? Porque às vezes uma xícara que se quebrou foi a de 1,99 aí, que comprou há 20 anos atrás, e tipo, para você, tipo, caraca, eu quebrei uma xícara, deixa eu botar minha cabeça no vaso sanitário e puxar a descarga. Tipo, sabe? E você não percebe, cara, e é interessante quando vem alguém e te resgata dessa loucura. Tipo assim, não, cara, tá de boa, relaxa, entendeu? E é engraçado, porque quando ele veio morar aqui, eu tinha uma caixinha de papelão onde eu botava os cacos de todas as coisas que eu quebro. Porque assim, a gente tem a mão difícil, né? Não sei tu, mas cai mão tudo. nervosa. Sim. Cai tudo, não sei. E aí, quando quebrou, ele, meu Deus, eu peguei a caixinha, eu quebro um monte, vamos botar aqui, no final do ano a gente põe fora. Eu falo, a caixinha de aniversário, quebrou, vamos botar no lixo. Eu brinco com isso, porque assim,
Cara, é só um negócio que tu pode comprar outro e não foi de propósito. Ele não foi lá e fez assim, vamos ver se quebra. Não é como se eu tivesse jogado de propósito no chão para ver se pinga. Deixa eu falar uma parada aqui, que eu acho que, só pegando o gancho aqui do que vocês falaram, que para mim faz muito sentido. Esse aqui já é um bicho conhecido, eu já mostrei em alguns vídeos e tudo, que é o abafador, é o da MSA, tá? Quem quiser saber. Ele é igual aquele de aeroporto, assim, de siderúrgica, é realmente para barulhos intensos. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos supor que eu tenho que estudar, fazer um roteiro, escrever qualquer coisa. Não adianta eu fechar a janela, fechar a porta e ficar quietinho. Se eu ouvir barulho, cara, de uma motinha que seja lá no PQP da rua ou qualquer coisa, não é a mesma coisa de eu estar com o abafador, porque o abafador é como se fosse assim. Na hora que eu realmente estou escutando a batida do meu coração, que é aquele super abafador assim, que você só escuta assim a respiração e o coração, aí sim eu consigo produzir. É tipo assim, não é só tirar o barulho alto. É tipo assim, é o silêncio absoluto que me permite começar a estudar. Então é por isso que o abafador é importante para mim, para vocês também, tanto é que vocês usam o portátil, que vocês às vezes até esquecem que está usando. Porque é isso que permite tentar ter um pouco de mais de foco, ou talvez até entrar no hiperfoco, alguma coisa desse sentido. E outra coisa, eu descobri não faz muitos anos exatamente isso que a Jennifer tem. Eu descobri assim, eu não tenho laudo ainda, mas eu tenho sim alguma questão sensorial que eu detesto barzinho barulhento. É tipo assim, velho, eu não dou conta. Eu fico assim, cara, 40 minutos, uma hora no máximo, eu já quero ir embora. E os meus amigos estão lá, bebendo, não sei o quê. Ou se eu não for embora, para não ser o chato da roda, eu entro no modo stand-by, me desconecto e não tô ouvindo mais ninguém, eu já tô no meu mundo interior. Aí eu fico sendo chato, fico isolado no canto. E isso gera consequências sociais, né, Jennifer? Você bem sabe. Mas é impressionante isso, e a gente tem que se conhecer para se respeitar. Tipo assim, pô, os amigos da Jennifer da faculdade, vamos encontrar no barzinho para reunir a galera que se formou e tal. Cara, você sabe que é um bar, você já vai preparada, entendeu? Para não ficar também forçando a barra para você mesma, não é isso? E o Danilo também vai nesse sentido para te ajudar. Sim. E como a gente é meio espertinho, a gente já fala, mas então, tem um restaurante novo e que eu tenho... É mais sossegado. Glúten, né? Então eu tenho essa desculpa. Aí lá servem comida sem glúten. Vamos, quem sabe, lá? Aí eles vão. Que ótimo. Sim, é desse jeito mesmo. Na nossa cidade, abriu um stand-upzinho, né? Bem legal, assim. A questão do stand-up. Só que barulho, quando termina, principalmente, eles ligavam uma música no talo e tal, e o pessoal conversando. A gente foi se divertiu, foi duas. Na terceira a gente falou, lá não dá para ir. Porque assim, o lugar era pequeno, eles e daí o pessoal sozinhos, né? ia fumar no ambiente ali do lado, na beirada, mas o cheiro de cigarro entrava todo lá dentro. Então, assim, a gente falou, apesar de ser legal, ser barato, porque é um stand-up mais em conta, a gente pegou e falou, não, vamos lá sempre e tal. E uma galerinha legal, e eles estão trazendo, inclusive, algumas pessoas de peso para estar lá. Mas eu falei, cara, não dá. Não tem como a gente ir num ambiente. E daí a gente foi percebendo que, assim, ou a gente se sacrifica e vai num ambiente barato, ou a gente... O bom é que ele compreende, né? Porque, assim, ele adorava. Perfeito, cara. Eu tô prestando atenção nisso, assim, velho. Que parceirão, né, cara? Porque você tem as suas questões, o Danilo te entende, você se complementa. É muito bom isso. Essa sinergia é maravilhosa. Eu tenho certeza, tem muita gente aqui no chat que falando de relacionamento e sentindo muito, porque ou namora alguém ou casado com alguém que não é da mesma vibe, ou já namorou alguém que não era assim também. Porque assim, a gente sabe que dentro de um relacionamento a gente precisa ceder e tudo mais. Só que tanto eu como o Danilo, a gente tem clareza de que assim, ó, não é uma questão de gosto, é uma questão de incômodo e dor sensorial. Né? Não é uma chatice, assim, um mimizinho. Não, é um negócio que dói, me dói fisicamente, né? Assim, é uma questão importante de falar que no teu ver, tu descobriu primeiro a questão da atenção. Quando tu colocava o abafador, tu conseguia prestar atenção. E depois descobriu a questão sensorial. Eu sempre tive a questão os dois. Então, assim, o barulho me desconcentrava
e me causava irritabilidade, dor de cabeça, enfim. E aí eu fui compreendendo que eu precisava de mais forte, só uma coisinha já não... E aí eu tenho... Não era o suficiente. Não era o suficiente. E aí eu tive que entender que eu não podia sair de casa sem, não interessa. Seja, porque às vezes o barulho ele pode acontecer em qualquer momento. Por exemplo, a gente estava de férias, a gente estava lá em Gramado, e a princípio estava tranquilo. E aí a gente entrou no ambiente lá, que estava muito barulho. Nossa. Mas assim, ó, muito. E era durante o dia e tal, não era uma balada, nada disso. Mas acontece. E aí, quando a gente que tem hipersensibilidade, é uma dor. E daí eu tive que voltar e eu não consegui ficar muito tempo, a gente teve que ir embora, enfim. Porque as pessoas gritavam e batiam palma e tinha um som muito alto. E aí eu fiquei desbaratinada, assim. E aí depois vem uma exaustão. Eu não sei se tu tem essa exaustão social depois, né? Mas eu tenho Tenho, sim. Até uma ressaca. No dia seguinte eu fico zumbido, assim, dá muito zoado, entendeu? Cara, é isso mesmo, é isso mesmo. Pessoal, vamos ler aqui o que o pessoal tá comentando. Tem alguns comentários chegando aqui. A Valesca aqui pergunta. Valesca não, a Valcácia, né? Enquanto eu tomei Ritalina e nada, psiquiatra aumentou a dose e nada, efeito zero no meu TDAH. Ela fez vários comentários aqui. Aí chegou aqui do Dry aqui. Dry Rubner. Queria saber de duas coisas. Olha, a gente, não sei se vai conseguir responder isso, mas vamos lá. Uma, como eu tenho TDAH e tomo Ritalina de 10, meu médico passou 2 vezes por dia. Posso tomar um logo após ter passado as 4 horas de duração? Olha só, primeira coisa, isso aí é uma resposta relativamente simples que o teu médico tem que te dar, beleza? Mas eu acredito que não tem esse problema até pelo seguinte, a Ritalina LA de longa duração, a dinâmica dela, da cápsula, são duas, diferente da osmose, né, que é feito para osmose do Concerta, ela tem 2 picos de liberação. Então a LA, ela tem uma liberação de 20, né, de 10, passa algumas horas, 3, 4 horas, tem outra, como se você tomasse 2 comprimidos. Então é uma simulação de você tomar um agora e toma 4 horas depois, toma numa boa. Eu já conversei na época com o Dr. Clay Brits, saudoso Dr. Clay Brits, que ele tomava numa boa 6 comprimidos de Ritalina, 5 a 6 comprimidos durante o dia, que é dentro da dose, daria 50 a 60 miligramas, que quem toma um Concerta de 54 é mais ou menos isso. Então, assim, eu não vejo problema nenhum, embora a informação que eu estou lhe dando não é uma informação oficial, é informação oficial do seu médico. Lembrando que, né, conversa com o seu médico. Muitas vezes a gente ouve uma pergunta também, né? Já aproveitar para responder essa antes que ela veio, que é que qual é o melhor remédio para o TDAH? O melhor remédio para o TDAH é o que dá certo para o seu organismo. Não importa se é Ritalina, Venvanse, Concerta, Atento, é o melhor que der certo, o que der certo para você. E por que a gente fala para falar com o médico, né? Porque não é simples. Existem comorbidades, existem coisas particulares do seu organismo que, se, por exemplo, você é uma pessoa que tenha mais ansiedade, por exemplo, aí você toma, aí você tem uma crise. Não sei, você tem que falar com o seu médico. Por exemplo, eu que tenho bipolaridade, além do TDAH junto, eu não posso tomar mais de 2 comprimidos por dia, que senão eu fico mais louco que o Batman, entendeu? Então, assim, tem que... Eu também sou assim. Todas essas coisas. Até 2 Ritalinas por dia de 10, que daria 20 por dia, é de boa. Se encaixar uma terceira, mesmo que seja espaçado a cada 3 horas, não dá bom. É uma coisa minha. Mas eu sei que tem pessoas que, como o exemplo que eu dei, toma 5, toma 6 e tá dentro ainda do limite e tá tudo de boa. Então, cada organismo é muito único. Muito mesmo, tá? Tanto é que tá na própria bula da Ritalina, ela não dá certo para todas as pessoas. Entre 20% a 30% não tem uma boa resposta. Então, isso aí você confere com o teu médico também. Até a pergunta da moça anterior, que ela falou que tomou, aumentou e não deu certo, talvez o medicamento dela, para ela, não é a Ritalina. Talvez ela tenha que tomar um outro medicamento, um outro psicoestimulante. Tem que fazer teste. Infelizmente, né, a medicina, ou felizmente, é um tiro no escuro, no sentido que, assim, ó, ninguém sabe como funciona o seu organismo com aquele medicamento. Você só vai saber quando você tomar. Sim. Eles têm mais ou menos ali o que sabe que faz, mas no seu organismo, sei, tem que testar. Tem que testar. Lembrando mais uma coisa, tá, gente? É que, assim, infelizmente,
existe uma parcela de pessoas que não importa qual psicoestimulante que ela vai tomar, não vai funcionar. Mesmo ela tendo TDAH, infelizmente. Com certeza. Sabendo disso, procure informação com segurança, que é do próprio especialista mesmo. Essa segunda pergunta, que na verdade eu li dry, né, de seco, mas não, é Dri mesmo, Dri Rubner. Eu tento tomar um de manhã ou só atende, acho que é só à tarde, né, que ela quis dizer. Pois o médico me passou para tomar sempre que for fazer alguma atividade importante. É uma boa estratégia. Sempre que eu vou fazer uma atividade importante, é uma boa estratégia, porque a atuação da Ritalina é nos primeiros 15, 20 minutos. Então, né, é interessante que você esteja em atividade nesse período. E posso saber se sou disléxica, pois eu tenho muita dificuldade em aprender. O que vocês acham disso? Se há uma suspeita de dislexia? Então, gente, para começo de conversa, que assim como o TDAH, a dislexia ela não é um transtorno de inteligência em si. Ele atrapalha na aprendizagem, mas não é um transtorno de inteligência. De aprendizagem, não um transtorno de aprendizagem. Então, assim, precisa também buscar entender com o psiquiatra e tudo mais. Os principais sintomas da dislexia que você tem que observar é a questão de trocas, às vezes, de palavras, letras, né? E daí as letras, as mais comuns de trocar é P e B, Q e G. As letras espelhadas, né? Dá mais dificuldade, né? Seriam espelhadas. Então, observar se você costuma fazer esse tipo de troca, né? Ou se você, por exemplo, come palavras ou frases, mas comer palavras em si não é necessariamente um disléxico, porque o TDAH também faz isso por conta da desatenção, não se dá conta de que está... A pessoa pensa na palavra, mas ela não escreve, né? Então tem que observar essas coisas todas. Teria que fazer uma avaliação. Teria que fazer uma avaliação para entender melhor a sua questão. E uma avaliação bem feita, tá, gente? Procura um bom profissional, na medida do possível, né? A gente sabe que nem sempre você pode escolher, mas se puder escolher, veja a referência. Pô, alguém na sua região que já ajudou, ou na sua cidade, que já ajudou tantas pessoas, que tem uma lista de pacientes ali que tenha tido algum sucesso. Você descobre, o grupo do Facebook, cara. Pô, o Facebook sei lá, Psicologia Brasília, Terapia Brasília, São Paulo, qualquer cidade. Você encontra isso aí, você pode ter boas referências, entendeu? E às vezes, é importante a gente falar isso, que às vezes a gente entende que, não tenho condições, eu vou pegar um médico lá mais genérico, enfim, e aí às vezes você acaba gastando um valor menor, mas fica gastando, e não encontra uma solução que você poderia ter investido mais, assim, sei lá, economizar aqui, ou parcelar, não sei, e ter uma melhora significativa e ter um bom diagnóstico que vai te poupar anos de vida arrastando isso, né, do que pelo que é mais em conta, porque às vezes é meio perigoso, assim, em área de transtorno, eu já vi muita coisa muito bizarra, de que, TDAH não existe, em século XXI, tá? TDAH não existe, você não pode ter TDAH porque você se formou, isso é da indústria farmacêutica. Esse argumento, né? A maluquice da indústria farmacêutica é até meio recente, mas é muito essa falácia do você se formou, então você não tem TDAH. Ela é muito, cara, muito difundida até hoje, né, cara? Um negócio meio doido. E pior que tem profissional da saúde fazendo isso, né? Que absurdo, gente. E assim, é importante a gente questionar, né? Mas a que custo você se formou? Quantas vezes você teve que parar e voltar? Muito custo, sei você reprovou, né? E assim, ou quantas horas do seu dia você estudava para conseguir absorver o mínimo para você conseguir passar numa prova? Isso não é questionado. Isso é muito importante. Exatamente. Vamos lá, pessoal, a gente já tem na reta final da nossa live, que já até passou um pouco da nossa estimativa. Nós não vamos... Falou assim, aqui é objetivo, eu pensei, a gente... Na mesma live, aí eu pensei, não sei se vai ser tão objetivo assim. Gente, eu me esforço. Nota 7, pelo menos. Vamos lá, passamos um pouquinho. A gente não está se esforçando. Então, olha só, a Milena colocou aqui: a minha estratégia é ter cesta em cada cômodo para as roupas fora do lugar, as coisas fora do lugar. É isso, gente, é você ter esse cuidado. Por exemplo, assim, eu gosto de andar descalço. Em casa eu só ando descalço. E aí não tem por que eu soltar em cada canto. O chinelinho ali perto da porta.
entrou, põe ali no local de sapato, chinelo, e já fica andando descalço pela casa. Entendeu? Então tá sendo mesmo. Chave, cara, eu tenho sim. É porque assim, na minha casa, entra na porta, na primeira direita já é a cozinha. Aí na cozinha já tem uns ganchinhos para botar chave. Chave do carro, chave da porta, chave da lixeira, porque eu moro num prédio que a lixeira tem uma chave lá embaixo. Tudo isso é junto no mesmo lugar. Não tem erro. E outra coisa, nada de ficar espalhando. Chegou em casa, já tira a chave do bolso para não sair perdendo pela casa, né? Sim, você cria esses hábitos que ajudam você, cara. Demais. Muito. Aqui a gente tem os ganchinhos. Sim. Que ajuda bastante também. Ganchinho, né, foi uma estratégia que, inclusive, a gente pegou mais recente, depois de casado. Porque o que acontece? Eu pegava a chave e punha num lugar, a Jennifer punha em outro. Aí, por exemplo, chamou o Uber já tá na porta. Cadê a maldita da chave para poder sair? Tipo, mas eu já tinha os ganchinhos, né, amor? Mas você teve dificuldade de iniciar com eles. Não, tal. Na verdade, o ganchinho que a gente tinha caiu e a gente não colocou mais. É verdade. Porque ele quebrou e daí não colocamos mais e ficou um tempo sem. É verdade. E era essa maluquice de não conseguir achar a maldita da chave. O Uber chegava, a gente... Nossa! Tá aí, tô lendo alguns comentários aqui, a Adri comentou novamente, aí tem a Milena que mandou assim: no meu relacionamento de casado, meu marido diz, se você agora sabe que tem, busque ajuda. Já marcou psicólogo? Porque eu não posso justificar minhas ações apenas no TDAH, nem deixar o outro surtar por uma ação frequente minha. E aí ela comentou depois, acho que ela mudou de assunto. Jennifer, você disse algo muito real, às vezes nem é por causa do TDAH. Esse ponto aqui, então assim, ela mandou 3 mensagens seguidas. Sim, gente, quando você descobre que, vamos supor que você tá num relacionamento e até então ninguém sabia de nada, aí depois de 2 anos de namoro ou casado, vem um laudo, um deles tem um laudo, pô, então eu tenho TDAH. Cara, imediatamente, o que eu esforço, ele tem que ser mútuo o tempo inteiro. Assim como o Danilo não gosta de ir embora mais cedo, né, a Jennifer não gosta de ficar até muito mais tarde, então um acaba compensando, às vezes um cede, outro cede. Então, mas é importante que uma vez que você saiba que ali tem um transtorno, tem alguma coisa, que tem um tratamento que melhora a sua qualidade de vida, é importante buscar. Porque tem gente que, não, é a minoria, tá? Que descobre que tem o transtorno e fala assim, agora eu achei meu green card para fazer besteira, entendeu? Não, pô. Você tem que buscar ajuda e procurar melhorar. E do menor esforço também, né? Tipo assim, TDAH, eu sou assim, me aceite. Não é assim. Não. Né? Ninguém tem culpa de ter transtorno, mas a responsabilidade de tratar é sua. E assim, não é porque você tem... A diferença, assim, a compreensão eu sei que é difícil para você, mas eu também vejo o seu esforço para melhorar e juntos a gente pode chegar num denominador juntos. A gente consegue resolver. Então tem que ter a parte do esforço também, de aquele que tem o TDAH. E quando eu falo esforço, não é que a gente não se esforça, a gente se esforce muito, mas a questão de melhorar, porque a melhoria também envolve uma força de energia. Então, entender que, olha, se afeta o outro também, né? Não é só, é meu TDAH, só me atrapalha, eu que sei, eu não vou tratar. Não, mas atrapalha o outro também. A vida do outro respinga nele, na sua família, nos seus filhos, no seu trabalho, na sua vida financeira, respinga em todas as áreas. Sim, é importante dizer que o TDAH não é um transtorno de atenção somente. Eu falo que o TDAH é um transtorno de vida, né? Ele afeta todas as áreas da vida. Exatamente. Inclusive o relacionamento. Nos seus relacionamentos ele vai afetar, e vai afetar em tudo. Porque, por exemplo, quem tem TDAH toma decisões assim sem pensar. Eu conheci um casal onde o rapaz tinha TDAH, que ele tinha um carro quitado, tudo certinho, lindo, maravilhoso. Ele não vendeu o carro e comprou outro no mesmo dia, sem conversar com a esposa, sem perguntar nada. Chegou em casa com um carro novo. Entendeu? E não perguntou. Como se fosse assim, né? Vou trocar bem ali, a cueca que não serviu, vou ali na loja. Não, porra. Exato. Não funciona assim. Então, assim, você sabe que tem TDAH, beleza, vamos pensar nas estratégias. Decisões, por exemplo, decisões não se tomam sozinhos. E quando você tem TDAH, você tem que lembrar que você tem impulsividade. Então, toma cuidado, porque a sua impulsividade, ela fere o outro. Porque quando se trata de casal, as coisas são feitas como um time, não como uma unidade. Perfeito, cara, perfeito. E olha só, para quem tá buscando aqui e tal, já passou por muita desilusão,
saiba que, cara, no meu caso, que eu citei aqui das 8 companheiras, a 8ª é a atual que estou até hoje. Mas até a 7ª, quando teve o 7º término, eu falei assim, porra, bicho, 7º término, acho que não vai rolar, né? Acho que minha saga é ficar, sei lá, sozinho vagando por aí. Não, gente, ó, tá aqui, casei, né? Tem aí um casal que tá aí na minha frente também, dando super certo. Então, olha aí, maravilhoso, ó, tá todo mundo. Então, assim, você também pode adquirir o seu precioso anel, o seu anel do Sauron, né, e tudo mais. Enfim, gente, mas assim, falando sério agora, você também consegue, e boa parte disso é o tratamento. Eu já citei alguns momentos, eu não vou, porque já tá estourando o tempo, mas eu também tive o diagnóstico de toque e fiz o tratamento de toque. Eu tive toque durante muitos anos sem saber que tinha. E é um transtorno terrível, terrível, terrível. Eu fiz um tratamento medicamentoso sério, que eu tinha que tomar 365 dias de medicamento, não podia parar um minuto. E, cara, salvou minha vida. Salvou meu casamento por consequência, tá? Então, quando você sente que tem alguma coisa errada, cara, vai no especialista, procura ajuda. O TDAH tem uma mania de ser super-herói de si mesmo. Eu dou jeito, eu resolvo. Não, cara. Busque ajuda, vai no médico, vai na psicóloga, busque pessoas próximas que você confia, mas não faz sozinho não, porque a chance de você se estrepar fica alta, entendeu? Vou puxar mais algumas poucas mensagens aqui. Vai falando, Jennifer, eu vou puxar mais algumas aqui. Eu ia dizer que às vezes tem assim, vai mudar meu jeito, eu sou assim, não querem que eu fique que nem um robô, que as pessoas acham que tomar medicamento que nem um robô. E vai tirar minha como é? A minha espontaneidade. E não, gente, assim, ó, tem diferença entre você, sou espontâneo. Ok, aí você fala o que vem na sua cabeça e você vai lá e ofende a pessoa, você perde uma amizade. E isso não é espontaneidade, isso é falta de filtro do TDAH. Isso precisa tratamento. Então a gente tem que entender aonde começa o seu transtorno e aonde é a sua personalidade. Perfeito. E aí eu digo mais, nesse ponto é importante você se policiar e ter essa maturidade de entender, opa, tô cruzando uma linha. E muitas vezes quando você vê, você já fez, você já falou, mas é você sempre procurar se melhorar, né? E se retratar o quanto antes, não deixar a bola de neve, o desgosto, o gosto amargo. Você fez alguma coisa errada, pô, vai lá, se retrata. Se não é da tua índole, vai lá. Cara, não deixar coisa ruim tomar conta, principalmente tomar conta muito tempo. Acho que esse é um segredo importante. A Lígia mandou aqui últimas mensagenzinhas, mas vai falando. Eu ia te dizer que a outra coisa importante é essa questão do desculpa. Não adianta a gente também pedir desculpa, e toda hora desculpa, e acho que a desculpa vai resolver, né? A gente precisa tomar uma ação, porque às vezes a pessoa, o nosso cônjuge, ele fica cansado das desculpas. Né? Vou fazer o quê com a sua desculpa? Desculpa sem mudança não fica letra morta, né? Fica palavras ao vento, né? Ou seja, realmente. Aí tem aqui a mensagenzinha da Lígia, que falou assim, após 4 horas do efeito da Ritalina me dá muita irritabilidade. Lígia, eu também sinto isso, tá? Eu atualmente não estou tomando Ritalina, mas nos momentos que eu estava tomando, eu tinha muito isso, é conhecido como efeito rebote. Nem todo mundo tem isso, mas é aquele efeito que ao final do medicamento, quando está saindo da corrente sanguínea, né, quando está acabando, você pode ter algum efeito adverso, como irritabilidade. Eu ficava com um pavio muito curto, qualquer coisinha assim já me irritava, entendeu? Isso pode acontecer mesmo. Cuidado, se policie. E uma dica de ouro. Quando você tomar o medicamento, procura fazer um cálculo mental de que horas vai ser 4 horas depois. E nessas 4 horas depois, não continua fazendo o seu trabalho. Cara, vai ver uma TV, um Netflix, vai jogar um videogame, se você gostar também. Tipo, é hora de você desestressar. De você puxar aquele pitoco lá da panela de pressão e deixar o vapor sair para você não explodir, né? Mais ou menos por aí. É isso. Uma última mensagem aqui, chegou do Samuel. Samuel Nascimento. Tenho 40 anos, fui diagnosticada 3 vezes. Por um lado é libertador e por outro estou sofrendo muito. Mas hoje descobri com vocês que minha energia social também acaba a Meida, não sei o que é. Do nada. Ela escreveu nada, que ele consertou depois. Do nada. Então é isso, cara. É como a Jennifer falou, como eu falei também. E por que saiu nosso... Ah, tá, entendi. Então, assim... exato, sobrenome porque tá com o Samuel, acho que. Então é isso, a gente tem que entender e começar a se respeitar, porque o Samuel às vezes sofre porque se acha o erradão da roda dos amigos lá, da família, e aí ele é o antissocial e tudo. E não, cara, às vezes você, quando tiver uma próxima confra, tenta ver se você convida para um ambiente menos zoado, menos barulhento,
entendeu? Para que você consiga interagir melhor. Eu sempre falo, né, para os meus pacientes assim, ó, olha, nossa energia é curta e precisamos usá-la com sabedoria. Agora, final de ano, vai ter muita confraternização. A gente precisa dar um tempinho. Vai no banheiro, respira, toma uma água, espera um pouquinho lá, volta. Você está na sua casa? Vai um pouquinho para o seu quarto, fica um pouquinho lá, depois volta. A gente tem que ter esses descansos, senão a gente fica extremamente exausto, a gente fica irritado, a gente fica chato, né? E aí, no outro dia, sei lá, que nem eu digo que eu tenho ressaca, tem vezes que eu tenho que ficar, sei lá, quase metade do dia deitada, porque eu não consigo nem abrir o olho, de tão exausta. Então, não vale a pena gastar toda a energia num dia só, né? Vamos aos pouquinhos. E se respeitando, né, gente? Que é o que a gente merece, né? É isso. Pessoal, estamos aqui no finalzinho da nossa live com os queridos casal TDAH, Jennifer e Danilo. Bom, eu quero muito agradecer a participação de vocês, duas pessoas queridas. Eu já queria que a gente tivesse aqui batendo papo no TDAH Complicado. Quero voltar a bater papo mais vezes. Eu acho que é interessante, sabe o que? Roda de conversa. Porque, querendo ou não, foi um teste com 3 pessoas, né? Tá 2 aí, 2 em 1, mas são 3 pessoas. E aí a gente fazer uma roda de conversa com outras pessoas também que vivem o TDAH e tudo. Mais do que se preocupar em ouvir a opinião somente dos profissionais da saúde, mas também de profissionais da saúde e também pessoas que vivam o TDAH na pele e que têm uma vivência, né, bastante, ou seja, uma vivência diária da questão. É isso, gente. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Foi maravilhoso e é isso aí. Um beijo na filhinha. Tchau, pessoal. A gente agradece muito. Valeu demais. E é isso, tá? A Maitezinha, tá? Ela tá danadinha com 9 meses, mas tá dando trabalho, mas tá sendo maravilhoso, tá? Obrigado pela participação de todos vocês. Vejo vocês então na próxima live. Valeu, um abração e até mais. Falou, tchau, tchau.